Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai falar sobre indicação de livro e eu vim trazer para vocês esse livro maravilhoso. No ano passado eu percebi que os meus pensamentos estavam mais acelerados, a minha ansiedade ela estava no auge e tinha alguma coisa que não estava certo, tinha alguma coisa que não estava legal. Então eu resolvi tomar algumas atitudes para que eu pudesse voltar para mim. E vocês vão sempre ouvir sobre volte para você. E aí eu desinstalei o Instagram, voltei a focar nos meus projetos, foi aí que esse canal nasceu e consegui voltar a ler. E uma das minhas maiores descobertas e mais perfeitas foram esse livro, Um Novo Mundo, o Despertar de uma Consciência. Esse livro, ele é um divisor de águas e ele mexe muito com toda a sua percepção do eu até hoje. E ele é um livro que eu acredito que você tenha que ler mais de uma vez, porque cada vez que você lê ele, você descobre uma nova coisa, você consegue perceber algo que quando você leu tempo antes, você não tinha uma consciência para entender aquilo e hoje você já tem. E ele fala exatamente disso. Ele fala sobre sua consciência, ele fala muito sobre o ego, ele fala muito sobre a percepção de tempo. Ele fala muito em questão do ego, em sentido de hoje a gente se identifica com a mente. E ele fala que o nosso ego é a nossa mente. E nós, nosso verdadeiro ser, não é a nossa mente. O que não é nossa mente, o que não é nossos pensamentos, e que nós estamos acima disso. Nós somos o ser que somos muitas vezes regidos ou manipulados pelos pensamentos e principalmente pelo ego. E ele fala que muitas pessoas passam a vida toda sem conseguir estar conscientes. E esse momento de consciência é o momento de estar presente, de não estar decepcionado com o seu passado e não estar sempre preocupado com o seu futuro. É o que você é hoje e o que você consegue sentir hoje. Uma lição muito legal que ele tem é que ele fala de muitas coisas que a gente pensa, como eu vou propor para vocês, muitas tragédias, pensamentos excessivos, coisas ruins que nos traz um sentimento de desconforto, de ansiedade, de continuar uma briga, de querer ter razão. Muito disso não somos nós o ser, e sim vem do ego. E ele coloca esse ponto em vários aspectos da vida, você com seu filho, você no trabalho, a sociedade em si, e várias outras coisas. Eu vou passar alguns dos capítulos para vocês entenderem o quanto fantástico é a sacada desse livro. Algumas pessoas sentiram mais dificuldade para ler eles. Eu consegui ler ele até que bem, tirando outros livros que eu tenho aqui. Mas ele é aquilo que eu falei, um livro para você ler e reler. Ele tem algumas passagens da Bíblia. Ele fala sobre a gente ter razão, sobre a gente querer viver em paz, ou sobre a gente buscar a tribulação, sabe? Querer estar no meio da tribulação, querer estar
no sofrimento, querer carregar aquele fardo. E isso é muito legal, né? Se você tá procurando maneiras de evolução, de expandir a consciência, é um livro que eu indico muito. Ó, os capítulos que eu falei: o eu ilusório, a voz na nossa cabeça, a identificação com as coisas, a ilusão da propriedade, querer, a necessidade de mais. Esse querer, a necessidade de mais, ele fala exatamente daquilo a ânsia de ter e o tédio de possuir, de que você acaba de conquistar alguma coisa e você não tem aquele tempo de sentir aquela emoção, porque o seu ego já fala pra você que você precisa de mais, de ir além, de ir sempre mais, de buscar mais. Então é como se você bebesse água, mas sempre ficasse com sede, sabe? A paz que excede toda a inteligência. Então, ele fala que quando a gente consegue viver no presente e ter aquela consciência de olhar para a sua vida hoje com cuidado e com brilho que você sente, sabe quando você para no momento e você olha e fala assim: que sorte que eu tenho de estar vivendo aquilo, que é uma paz, que é um amor que você sente daquele momento, que você consegue sentir muita gratidão, que esses momentos são quando você consegue tomar conta do seu ser, quando você consegue trazer consciência para o seu ser, quando você consegue trazer a presença. E que se você não está nesse momento, é porque você está dominado pelo ego. E é difícil eu falar assim para vocês, porque vai parecer que é um livro punitivo, que vai te apontar, né? Então eu vivi a vida toda regido pelo ego. Não, ele vai te trazendo um entendimento de você sentir a paz, sabe? De ter uma virada de chave legal aqui. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu recomendo muito, se vocês já tiverem lido ou se forem ler, me fala o que esse livro trouxe para vocês. Eu tô para ler ele de novo, porque, como eu falei para vocês, é um livro que cada vez que você lê, você traz um entendimento de coisas que você não conseguiu compreender no passado. E é isso que eu tenho hoje para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.